Vou apresentar aqui para vocês. Gente, eu nunca sei direito. Esse trem muda todo dia. Tá compartilhando direitinho? Tá. Então beleza. Bom, pessoal, nós estamos aqui para conversar com vocês hoje um pouco sobre o concurso distrital de projetos, né? Falar um pouco sobre as fases e, mais especificamente, dar dicas para a confecção do banner e para a fase final, né? Que nós estamos aí trabalhando com o regime de teletrabalho, digamos assim, né? No regime online. Diante das circunstâncias, no 4.510 não está sendo diferente. Então, nós vamos dar dicas referentes ao banner, referentes à apresentação, que se aplicam para a apresentação online, né? Mas sempre fazendo pontuações específicas dessa nossa situação. Para começar, vamos nos apresentar, eu e Pedro. Eu sou advogada, sou associada ao Rotaract Clube de Omolevade, no distrito 4.521, em Minas Gerais. Estou há 9 anos na família Rotary. Nesses 9 anos, eu ocupei o cargo de diretora distrital de projetos no meu distrito, nos anos 2015-16, 2018-19, e coordenei concurso distrital de projetos nos anos 15-16, 16-17 e 18-19. Eu não era diretora de projetos em 2016-17, mas meu namorado, Pedro, este que vos fala, ele era DR nesse ano, né? Então, eu organizei o CDP realmente para ajudá-lo, para auxiliá-lo, porque a pessoa que estava ocupando esse cargo na gestão dele teve problemas pessoais. E estou aí há 4 anos avaliando no concurso nacional de projetos e nessa gestão agora eu estou como gerente do concurso nacional, junto com a minha amiga Érica, que é a diretora dessa cadeira, né, para o próximo ano rotário. E aí, Pedro, se apresenta aí para o povo, amor. Boa noite, pessoal. Já gostaria de agradecer o Bruno pelo convite. É uma oportunidade que eu fico muito feliz de poder trocar uma ideia com o pessoal do 4510, que é um distrito que eu tenho muito carinho, porque eu tenho muitos amigos aí. Então, é sempre um prazer poder falar para gente querida. Eu também sou advogado, como a Sara. Eu estou na família Rotária há bastante tempo. Eu completo 13 anos de família Rotária esse ano. E desses 13, já tem praticamente 9 que eu ingressei no Rotaract. Então, junto com o Túlio, eu também sou um dinossauro Rotary. Já estou tão velho que eu vou ser presidente do meu clube de Rotary na gestão 2021, 2022. E eu tive a oportunidade de apresentar projeto no CNP algumas vezes. E é sobre essas experiências aí que eu pretendo tentar agregar algum valor para vocês. Tá certo? Bom, pessoal, antes de começar, de entrar no mérito mesmo, a gente gostaria de esclarecer que nós estamos aqui, imaginem que é uma mesa redonda, um debate. Então, se vocês quiserem a qualquer momento interromper, perguntar, comentar, se sintam à vontade, né? Toda vez que eu vou dar palestra, eu gosto muito de dizer que eu não sou muito fã desse modelo de difusão de conhecimento em que um fala, e o outro escuta, porque somos pessoas complexas e temos muito a ensinar uns para os outros, né? Então, nada aqui é unilateral. Nós estamos, né, compartilhando experiência e estamos aprendendo com vocês também, tá? Então, a qualquer momento vocês podem interromper. Só que tem uma questão, eu não estou vendo o chat. Então, Pedro, que está vendo a tela, mas consegue ver o chat, ele pega as perguntas de vocês, que vocês disserem no chat, e ele traz para discussão se vocês não quiserem não se sentirem confortáveis para falar, tá? Bom, então vamos lá. Começar a conversar sobre concurso, né? E um ponto que eu não posso deixar de abordar, embora eu tenha certeza que no 4.510 isso não é problema, porque eu conheço o distrito de vocês, tenho uma amizade muito próxima há muitos anos, né? Já tivemos parcerias de muito sucesso em alguns projetos. Mas concurso distrital de projetos, gente, é sempre bom reiterar que isso não é uma competição.
Não é um espaço em que algumas pessoas saem perdendo e outras pessoas saem ganhando. Então, se o clube de vocês nutre essa visão, eu recomendo fortemente que exista um diálogo. Especificamente agora que nós estamos passando por esse concurso distrital, a ideia do concurso não é que ele seja uma competição, não é que ele faça sentir fracasso ou faça sentir poder diante de uma vitória. O concurso nada mais é do que um compartilhamento de experiências. Tá? Ele é uma troca de experiências, ele é um compartilhamento, e aqueles que são em nota colocados como vencedores, nada mais são do que exemplos, somente isso, certo? Então, vamos tomar muito cuidado com essa mentalidade de competição, que a gente precisa, com urgência, combater, porque ela é muito nociva e vai totalmente contra os pressupostos que nós temos dentro da nossa família. Como vocês sabem, o nosso CDP, do distrito de vocês, a apresentação está personalizada para o distrito, ele é dividido basicamente em fase de cadastro, fase de banner e fase final. A fase de cadastro vocês já passaram, estão todos classificados, cansados de saber como é a fase de cadastros, então nós vamos conversar sobre a fase de banners e sobre a fase final hoje. Bom, com relação à fase de banner, o que a gente precisa falar? Eu coloquei para vocês um exemplo de banner, tá? Que tá em preto e branco, para não poluir visualmente, mas daí vocês insiram com parcimônia, nós vamos falar sobre isso, as cores que apetecerem, que forem mais interessantes para o clube. Daí nós temos esse material de suporte, que é o banner. E aí o nome já diz tudo. Material de suporte. Tá? O banner, gente, é um material em que eu devo trazer as principais informações, devo constar as principais informações sobre o projeto, certo? Mas ele não é um projeto, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não encher o banner como se a gente fosse reproduzir o cadastro de projetos. Então, ele é um material de suporte daquilo que foi o projeto, mas ele não é um novo cadastro. Fica desinteressante, fica chato, fica maçante, certo? Então, o que a gente recomenda no momento de construir as informações da fase de banner? Contem a história do projeto. Coloquem em tópicos, as partes mais importantes para que quem está lendo o seu banner sinta-se impactado desse ponto de vista. Então, aqui nesse banner, que foi o banner do projeto Além das Cores, aqui do nosso distrito, do Clube do Pedro, que foi o campeão na comunidade de serviços à comunidade no último CNP, o clube optou por colocar a justificativa que conta a história, o porquê do projeto, o objetivo geral, que é o remédio escolhido pelo clube, os específicos, relatório financeiro, cronograma de atividades, parcerias e resultados. Como vocês podem ver, não tem todos os campos do relatório, não tem todos os campos do cadastro de projetos aqui. Mas tem os campos essenciais para contar a história do projeto. Então, a primeira dica de banner é sempre essa. Não sejam maçantes. Coloquem as coisas principais, contem a história do projeto. Nós escolhemos aqui colocar os campos com o mesmo nome dos campos lá do nosso relatório, do nosso cadastro de projetos. Vocês podem fazer diferente? Podem, desde que vocês não esqueçam de passar pela linha do tempo, pelo cronograma do projeto, e aí eu digo em sentido amplo, não estou dizendo cronograma de atividades apenas, no como que surgiu, qual que foi a justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, colocar fotos, nós vamos especificar isso daqui a pouco para vocês, não se preocupem. E aí, a observância das especificações do edital na fase de banner é extremamente importante. É por isso que eu coloquei aqui uma lâmina, um slide, para relembrar vocês das exigências da equipe distrital e do edital do Distrito 4.510. Então, com relação ao formato, estou olhando aqui para o celular, porque estou acompanhando o que o Bruno me mandou. Com relação ao formato, todos os banners do distrito de vocês devem estar no formato PDF, tá? E obedecer às medidas de tamanho A3, Nós temos o padrões da ABNT, que eles medem folhinha A3, folha A4, então, é o padrão folha A3 em formato retrato, certo? Não deve ultrapassar os 25 MB de tamanho de arquivo, os banners têm que ser enviados para o e-mail, da equipe de projetos, projetos4510@gmail.com até o dia 5 de julho desse ano, com o título na seguinte formatação: nome do projeto, ponto, categoria, /clube, certo? E as informações necessárias são nome do projeto,
categoria, distrito, logo o nome do clube. E aí, o que acontece? Eu vejo muitos clubes colocando essas informações dentro do texto do banner. Gente, eu não aconselho. Por mais que às vezes fique irritante do ponto de vista visual, é muito mais bacana que vocês deixem todas as informações separadinhas para os avaliadores verem, do que vocês enfiarem no meio do texto e correr o risco de ter um mal entendido com o banner. Então, separem bonitinho as informações necessárias. No edital de vocês que eu vi, tem um modelo de banner que vocês podem seguir, beleza? E aí, eu acho muito legal a gente trazer isso, porque mostra o quanto é importante respeitar as exigências do edital. Né? Existem diversas formas de fazer um banner. Existem banners muito maiores com uma folha A3, como, por exemplo, aqueles banners que foram levados na CONAC. Então, se a pessoa não observa o edital, sempre vai ter um problema relativo ao material, sempre vai ter um problema relativo ao banner. Bom, dando continuidade às questões relacionadas ao banner, a gente tem um roteiro de boas práticas relacionadas ao conteúdo mesmo desse material de apoio, que volto a frisar o que a Sara já colocou na sua fala, que o banner ele não é a base total da apresentação, ele tem que ser de fato um material de apoio, uma referência, para que o apresentador tenha alguma base de sustentação durante a apresentação. Mas ele tem que ser meio que funcionar como uma espécie de roteiro, até num ponto de vista lógico. O banner, quando ele é visto sem um apresentador, ele tem que ser inteligível para quem está lá passando e vendo. O banner ele vai ser um resumo daquela história, um resumo daquilo que aconteceu e que o clube quer contar. Partindo nessa perspectiva, que particularmente eu acredito muito, na vida a gente conta história do que a gente tem a oportunidade de vivenciar. E quando a gente vai apresentar um projeto, seja ele em qualquer tipo de concurso ou mostra, ele tem que viabilizar uma contação de uma história. Como bom mineiro, a gente tem que contar o caos da maneira que a gente entende ser mais expressiva, mais emotiva e que vai ser mais cativante para quem estiver participando daquele momento. Então, é importante que a gente, no banner, destaque os principais pontos do projeto, valorizando, sobretudo, aquelas etapas, aqueles resultados que mais chamam a atenção, que são o maior diferencial daquilo que aconteceu. Um outro ponto extremamente importante é que o banner também retrate o projeto mediante fotos, para que aquelas palavras elas também se idealizem em uma imagem, em um retrato do que de fato aconteceu, o que vai dar concretude para aquele monte de situações que a gente vai estar descrevendo. E então, assim, esses elementos, assim, destacar os principais pontos, sem necessariamente seguir o roteiro do relatório do Cadastro Nacional de Projetos, mas destacando os pontos que a gente julga serem os principais diferenciais daquilo que foi realizado. E demonstrar esse projeto como resultado concreto através de fotografia são a base do conteúdo de um banner de sucesso, de um banner que vai chamar atenção. Voltando a frisar, é muito importante que esse conteúdo siga um mínimo de um roteiro, de um contexto geral, lembrando que nem sempre o apresentador vai estar perto do banner. No caso, por exemplo, de eventos online, eu não sei como é que vai funcionar o de vocês, mas provavelmente esses banners vão ser divulgados e o primeiro contato de uma pessoa com aquele material tem que fazer com que ela entenda o que aconteceu, que ela tenha um mínimo de um resumo de uma história que foi vivenciada pelo clube. Então, esses pontos assim são centrais para que o banner siga uma boa prática na formação de um contexto de sucesso. Pessoal, só lembrando que essa questão
do banner como acessório e do banner como isso que o Pedro falou que é essencial, isso se aplica em qualquer tipo de apresentação, tá? Inclusive virtual. Exatamente, inclusive a virtual. Então, como eu pude perceber, né, pela regulamentação de vocês, o banner vai sozinho. Vocês não vão apresentar, né? A ideia desse material que nós estamos trazendo hoje é que vocês possam guardar com vocês e usar para sempre, né? Então, por isso a gente fala de apresentação, a gente traz a questão de apresentação, porque nós temos muita fé que tudo vai se normalizar e que vocês que estão aqui, os clubes de vocês, vão continuar apresentando banners pessoalmente. Mas essas duas características do banner não variam, certo? De que o banner ele não é um novo cadastro e vocês precisam ser sucintos e objetivos, mas fazendo a pessoa que vê o banner perceber que essa é a segunda característica. O banner precisa ser autoexplicativo. Então, nós temos aí a missão de falar de maneira objetiva, só que sem falar pouco demais, certo? Realmente utilizar aquilo que a gente precisa para contar a história, e as fotos ajudam muito nisso, como o Pedro muito bem apresentou, muito bem falou aí. Bom, boas práticas na montagem do banner. Primeira coisa, evitar excesso. Principalmente na situação que vocês estão, em que o banner vai ser um retrato, né? Quando a gente vai fazer apresentações, é natural que o avaliador cative-se com a pessoa que está apresentando o banner, que tem uma ótima oratória, sem que o banner seja lá essas coisas. Mas como aqui o banner está indo sozinho, essa é uma dica de ouro. Então, evite os excessos, evite sobrecarregar em cores, tá? Que não são harmônicas entre si. Faltou um N aí, né, gente, que não gere, para não gerar poluição visual, para permitir aquela pessoa que está lendo, que no caso de vocês é o leitor, quem vai ler, que ele consiga analisar as informações que estão ali sem que aquela poluição visual incomode. E acreditem, incomoda, tá? Incomoda principalmente porque não é um banner só que a pessoa vai ler, no caso de vocês, são vários. Vários, e geralmente a pessoa vai ter um momento para ela sentar e ler aquele banner, tá? Segundo ponto, busque o equilíbrio, tá? Fotos são muito importantes, mas informações também. É comum a gente ver banners que tem só fotos. Como o Pedro falou, isso aqui já cai naquele nosso critério, de que o banner precisa ser autoexplicativo. Não adianta nada você encher o seu banner de foto e a pessoa não conseguir entender sequer o que é o seu projeto, tá? Se você tem dificuldade para fazer o design de um banner, dialogue com a imagem pública do seu clube, dialogue com aquele companheiro que tem mais facilidade e observe as medidas do edital que nós já mencionamos quais são. Bom, como a Sara já destacou, embora vocês não tenham apresentação do banner nesse momento do concurso de vocês, é sempre importante a gente destacar aí algumas boas práticas dessa situação, porque em breve as coisas vão voltar ao normal e a gente vai poder se reunir para fazer balbúrdia junto. Mas a apresentação do banner, como a gente já tem frisado isso, ela é como se fosse uma história. Então, embora não seja necessário decorar o relatório do projeto para poder apresentar, é muito importante que a gente crie um roteiro de apresentação, para que justamente a gente consiga criar uma forma de contar essa situação toda bem assim atrativa, que seja dinâmica. Então não dá para ficar improvisando o tempo inteiro, e a gente vai ter que apresentar isso muitas vezes, às vezes mais de 15 vezes, dependendo do tamanho do evento, porque não serve só para apresentar para os avaliadores, né? Sobretudo o grande legado do concurso de projeto é fazer com que os clubes que estão ali participando, que os associados que estão ali participando, saiam desse momento com novas ideias, com novas inspirações. Então, quanto mais gente esse projeto impactar naquele momento, maior vai ser o legado daquele evento. Então, é importante que se crie um roteiro para tornar isso mais dinâmico, não é necessário decorar, e principalmente se preparar para dialogar, para poder responder dúvidas, porque nem só os avaliadores vão ter essa preocupação, mas é importante entender todos os contextos, todas as etapas do projeto,
para que a gente não seja pego com as calças na mão, sem saber responder um ponto que pode tornar o projeto ainda mais grandioso aos olhos de quem está ali participando daquele momento. Um ponto também que eu, particularmente, sempre tento criar quando eu estou apresentando o banner, sobretudo para os avaliadores, é o mínimo de conexão entre o que eu estou falando com as experiências que ele já tem de vida. Por exemplo, na Conarc, o projeto do meu clube que eu tive a oportunidade de apresentar estava relacionado à educação básica. Então, quando eu fui apresentar para os avaliadores, eu tive o cuidado de me apresentar e de pedir para que ele se apresentasse a mim. Aí eu sabia, por exemplo, que um dos meus avaliadores era professor. Então, eu tive a oportunidade de criar uma conexão entre as experiências prévias dele e o que eu estava falando ali. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente para criar uma empatia já imediata da pessoa que está ali escutando a minha apresentação com o que eu estou falando. Isso é uma sacada aí, que é um truque que eu particularmente criei para mim quando eu vou apresentar projeto e que eu tenho a oportunidade de dividir com vocês hoje. É uma tática que eu tenho. Porque quando a gente está falando aí de apresentação, tem algumas técnicas que às vezes a gente cria sozinho e é uma coisa que é fundamental, principalmente para essa questão de quebrar o gelo e de criar uma empatia prévia, que pode ser um diferencial muito grande da apresentação quando ela é avaliada. Pessoal, um ponto bastante importante também, que é uma dica que eu sempre dou quando eu vou falar de apresentação, e eu não posso deixar de passar para vocês, o que fazer quando você está no meio da apresentação para uma pessoa e chega outra pessoa perto de você e pede para que você, ou fique olhando para o seu banner, Então, assim, a solução nunca é ignorar essa pessoa que chega e nem começar tudo de novo, porque a pessoa que está ouvindo, ela se sente desvalorizada, Qual é a sensação que dá? Que ela estava ouvindo até aquele momento, vai ter que ouvir tudo de novo? Então, a dica que eu dou, que ela dialoga com essa dica de montar um roteiro de apresentação, é que você chame a pessoa que chegou para perto de você, que está apresentando, e diga assim, olha, como eu estava falando para fulano aqui, os objetivos do projeto foram esses, esses e esses. Continue para as duas pessoas de onde você parou com a segunda. E quando você terminar, você volta no começo daquilo que você estava falando, para completar o que faltou para essa pessoa que chegou depois. A que estava ouvindo antes, naturalmente vai se distrair, gente, é passe de mágica. Isso aí realmente, quando é feito, a pessoa que estava ouvindo antes, ela fica olhando assim, ela se distrai e ela sai assim, sem problema nenhum, tá? Então, cuidado para não deixar as pessoas que chegam perto do banner, quando vocês já estão apresentando, boiando, porque tem alguns concursos que não identificam os avaliadores, é bastante interessante. Então, sei que vocês não vão utilizar essas dicas por enquanto nessa gestão, mas são dicas que eu já vi salvarem apresentações, salvarem vidas de projetos em final de concursos distritais e também do CNP do concurso nacional. Bom, a fase final, infelizmente, vocês vão apresentar isso online, porque realmente é sempre uma adrenalina muito gostosa de chegar com um projeto nesse momento e apresentar para o evento como um todo, porque, como a Sara já falou, a gente tenta ao máximo desmistificar esse sentimento de competição, mas, sem dúvida, é extremamente empoderador para o clube ver o projeto chegar nesse nível e ter uma ideia que foi tão trabalhada, sendo propagada para tantas pessoas. Assim, é um grande privilégio a gente entender que o nosso projeto, o nosso clube gerou um impacto que é reconhecido dentro da nossa própria organização. Nós, no Rotaract, como em qualquer outro tipo de trabalho voluntário, o nosso maior combustível é a conexão com os nossos princípios, com os nossos propósitos, e pelo menos os meus me direcionam a trabalhar em prol da comunidade em que eu vivo, usando as minhas habilidades para impactar positivamente as vidas das pessoas.
Então, chegar nesse momento, chegar na fase final, ter a oportunidade de contar como um projeto que nasceu em alguma circunstância importante para a história do meu clube foi impactante e merece um reconhecimento. Então, ainda que virtualmente, vocês vão ter a oportunidade de fazer, talvez até um ponto positivo de tudo isso, fazer com que o projeto seja observado por todo o Brasil, porque eu tenho certeza que muita gente vai estar participando dos momentos online da conferência de vocês. Bom, esse é o ponto central, né, dessa nossa conversa hoje, porque além do material, banner mesmo, é um momento que vocês poderão conversar com os avaliadores, e vocês têm, como o Pedro acabou de dizer, além da possibilidade de mostrar o projeto de vocês para o Brasil, a meu ver, uma possibilidade que quem apresenta ao vivo não tem, que é, não sei como que vai ser a apresentação de vocês, se vocês vão apresentar lá ao vivo na internet, né, ou se vocês vão enviar vídeos gravados, essa parte do edital eu não cheguei a ler, né, mas de qualquer forma, vocês estão no ambiente de vocês. Vocês estão na casa de vocês, e aquele nosso problema, que a gente sempre, eu e o Pedro, sempre enfrentamos quando nós vamos falar nessa apresentação, que é o problema do público, que é o problema das pessoas olhando, das pessoas vendo, vocês não vão ter. Então, aqui nós já temos um aliado, nós já temos um companheiro, que é a câmera do nosso computador, olhando para a gente, tá? Então, pessoas que são nervosas, né, que tem problemas com oratória, que tem problemas para falar. Recomendo fortemente que no momento que vocês forem falar, vocês fechem a página de comentários do distrito, tá? Se você não é uma pessoa tímida, se você não é uma pessoa que se importa com isso, maravilha, show de bola, é até legal, né, ver os comentários animando, empolgando, mas se você é alguém tímido, faça o seu momento de introspecção, né, como eu tô aqui agora, porque quando a gente compartilha a tela, fico só eu e minha câmera, né? Eu sei que vocês todos estão aí, mas fico só eu e meu computador. Então, esse momento de introspecção facilita uma coisa que eu e o Pedro vamos falar daqui a pouco. Pessoal, a fase final exige uma palavra muito importante: concentração no projeto. Então, vocês precisam se concentrar no projeto, tá? E o slide precisa casar com isso. É por isso que eu falo que tem várias formas de estruturar o slide. Mas nós vamos entrar de novo aqui na nossa lógica de contador de caos. Eu e o Pedro, como vocês podem perceber, nós somos mineiros, né? E para a gente, saber contar um caos, saber contar uma história é tudo. O seu interlocutor, a pessoa que te ouve, a pessoa que te vê, precisa desenvolver na mente dela uma lógica do que você está falando. Então, qual é a estrutura que a gente sugere? Primeira coisa, o motivo de ser. Surgiu de onde? Nada surge do nada. Primeiro, o motivo de ser. Qual foi o cenário, o problema, a situação que vocês encontraram? Beleza. Segundo, o que vocês desenvolveram com base naquele cenário? Se vocês quiserem, nesse momento aqui, vocês já podem trazer como se fosse um resumo do projeto, tá? Então, assim, que é o que eu coloquei ali na letra C, o que é o projeto, certo? Nessa fase aqui, eu não gosto muito de separar com relação aos tópicos do cadastro, porque não é muito tempo que vocês têm para apresentar e o cadastro de projetos é desse tamanho, é muito grande, né? Então, coloquem aqui, já no momento que vocês forem apresentar o que o clube decidiu fazer para resolver a carência encontrada, o que é o projeto, tá? Então, já joguem aqui o remédio encontrado pelo clube e desenhem para a pessoa que está assistindo para vocês o que é o projeto, né? E o quarto passo, resultados. E aí, gente, essa é a estrutura fixa que eu sugiro para vocês de slide, tá? De vocês colocarem nas lâminas de slide. Só que vocês precisam, e aqui é uma dica de ouro, o Bruno trabalha comigo, né, há um tempinho aí em projetos, ele sabe o quanto essa dica é importante. Pessoal, olhar o edital faz a diferença. Vocês pegarem os requisitos, os quesitos da categoria em que o projeto de vocês está concorrendo e vocês deixarem muito claro no slide que o seu clube realizou
ou mesmo no slide, na sua fala durante a fase final, que o seu clube cumpriu aquele requisito, nossa, é muito bacana, é muito legal, o avaliador fica bastante impressionado, tá? Então, a estrutura básica que eu sugiro é essa, de onde surgiu, o que é, fotos, pode colocar, mas cuidado com o tempo, acabei de colocar ali no terceiro pontinho, né? Pode colocar mais cuidado com o tempo e os resultados. Então, isso aí é a estrutura básica, beleza? A estrutura básica. Óbvio que se for, por exemplo, um projeto de finanças, logicamente que tem que haver uma menção às expensas, a todas as situações financeiras que o clube precisou perpassar, né? De onde financeiramente que surgiu essa necessidade. Então, cuidado. Essa estrutura que a gente sugere é uma estrutura básica, uma estrutura genérica. Imagine que isso é uma base, isso é um coringa, e vocês vão acrescentando as partes específicas que vocês vão encontrar de acordo com a categoria do projeto. É muito importante que isso esteja no slide, tá? Como vocês vão apresentar slide, essa dica é super pertinente para vocês também. Cuidado para equilibrar fala e texto, certo? Então, ainda mais que nós estamos aqui, está muito confortável para mim, assim como vai estar para vocês quando estiverem apresentando, ler o texto. Mas o seu avaliador também está vendo o slide, e ele sabe que você está lendo o texto. Então, muito cuidado para você equilibrar a sua fala com o seu texto. E aí, mais uma vez, eu trago aquela dica que eu mencionei. Conheça o seu projeto. Você precisa ter espontaneidade para falar do seu projeto. Você precisa estar bem com o seu projeto, ter lido o cadastro, né, ter um diálogo com o que é aquele projeto. Você precisa ter aquilo tatuado em você. E não digo decorado, tá, gente? São coisas muito diferentes. Decorar não é a solução. Em concurso de projetos não é. Você precisa conhecer o seu projeto e conversar, como se você estivesse conversando com um amigo para contar aquele projeto. E aí, um exercício que eu sugiro, que é um exercício que me ajuda no exercício da minha profissão, né? Como eu comentei com vocês, eu sou advogada, me ajuda muito estudar o que eu tenho de estudar falando. Tá? Então, estuda falando, estuda olhando para o espelho, estuda o cadastro, como se você estivesse contando para um amigo, você com você mesmo, até que aquilo se torna natural, beleza? Fotos são muito legais de trazer, podem ser utilizadas em todas as lâminas acompanhando o conteúdo ou no final. Só que, mais uma vez, tomem cuidado, para vocês não estourarem o tempo com fotos e o que está aí nesse quarto ponto com vídeos. Gente, ainda mais nessa era online, pelo amor de Deus, cuidado com o tempo, tá? Cuidado para vocês não estourarem o tempo, colocando vídeos no final da apresentação e quando vocês virem, já estourou, tá? E aí o projeto vai ser desclassificado. Então, fotos e vídeos são bons? São, desde que vocês tomem muito cuidado com a forma de utilização, com a forma que vocês usam, tá? Eu gosto muito de colocar foto junto com o conteúdo, porque aí conforme o apresentador vai ouvindo você falar, ele vai vendo as fotos. Cuidado, tá? É só isso que eu tenho para dizer com relação a fotos e vídeos. Bom, e já também direcionando para essa questão da apresentação, só pontuando algumas coisas que a Sara já falou, é muito importante durante a preparação e até mesmo no momento, tentar criar o maior grau de concentração possível, porque realmente é muita adrenalina e a gente tende a esquecer alguma coisa, isso é natural também, não precisa se martirizar por isso. E essa concentração, e somada ao estudo profundo do cadastro, ajuda a criar uma apresentação sem engessamento. A gente tem que entender que tem coisa que ultrapassa realmente o objetivo aí de uma mera apresentação de concurso. E é interessante que essa apresentação assuma uma característica de um show de verdade, de ser um momento em que você vai contar uma história de um projeto que impactou sua comunidade, que impactou o seu clube, e fazer isso de uma forma o mais grandiosa possível para poder, de fato, ser um momento de empoderamento mesmo do clube e das pessoas envolvidas naquilo. Então,
quanto menos engessado e quanto mais inspirador for esse momento, melhor vai ser, porque a gente chega no ponto central disso tudo, que é demonstrar o diferencial do seu projeto. Porque nem sempre a gente vai estar acreditando naquilo que a gente apresenta, e mostrar o diferencial é essencial, porque talvez é uma frase, uma fala que você vai conseguir ganhar as pessoas que estão ali te ouvindo, e elas vão se apaixonar por tudo aquilo que a gente apresentou e falou. Só contando uma história, em 2016, 2017, eu tive a oportunidade de ser o primeiro apresentador de projetos do Distrito 4.520, que foi redistritado junto com 4.580, e a gente hoje compõe o Distrito 4.521. Eu apresentei um projeto do Rotaract Clube de Caratinga, que hoje nem existe mais. E esse projeto era um projeto de finanças, que era basicamente um bazar do livro, trocando em miúdos. Eles tiveram uma ideia muito legal de empreendedorismo social. Eles arrecadaram na comunidade vários exemplares de vários livros, e esses livros foram vendidos a preços muito acessíveis, viabilizando o levantamento de recursos para que eles pudessem fazer os projetos de comunidade que eles tinham planejado, e, ao mesmo tempo, oportunizando acesso à leitura para a população da cidade. Esse projeto teve um lucro de R$ 1.600, e esse projeto foi campeão do concurso nacional de projetos na categoria de finanças. Eu me lembro que e tudo isso era muito novo para a gente, como vocês podem ver no currículo da Sara, ela foi a primeira diretora de projetos do distrito, ela participou da organização do primeiro concurso distrital de projetos. Então, a gente não tinha tido a oportunidade de assimilar todas essas técnicas, a gente ainda estava um pouco cru nisso tudo. E eu me lembro que, como eu era RDR e eu ia representar o clube, quando eu fui me posicionar no banner, eu passei vendo os banners dos outros clubes, eu pensei assim, tô ferrado, porque tinha projeto que o lucro era 16 mil, 8 mil, 12 mil. E aí, tanto a Sara quanto a Lara, que eram as envolvidas com o concurso de projeto, falaram comigo, não, frise no diferencial do projeto, que é a questão do empreendedorismo social. E quando eu comecei a pensar nisso, em poucos instantes eu tive um lampejo, que foi até um reflexo da minha própria vida. Eu escolhi a minha profissão pelo meu hábito de leitura. Então, assim, eu me interessei pelo direito por gostar de ler, e a partir dessas leituras fui chegando dentro de um contexto da minha vida. Então, quando eu fui pensando nisso, eu tive uma coisa que veio na minha cabeça e que eu falei durante a apresentação, que foi assim, que era, não me lembro direitinho, mas era basicamente o seguinte, a mãe que passou lá na praça da cidade de Caratinga e adquiriu um livro do Harry Potter e deu de presente para o filho, ela pode ter criado um leitor, e essa criança daqui 5, 10, 20 anos pode vir escolher a sua profissão, pode vir a direcionar o seu futuro com base num hábito que ele construiu a partir de um projeto do Rotaract. Então, para mim, esse era o grande resultado, o grande legado daquele projeto, era o grande diferencial. E ter destacado isso o tempo inteiro nas apresentações foi um diferencial muito grande, observado pelos jurados. Eu me recordo que um dos jurados chegou para mim e falou assim, não, eu sou maior fã de Harry Potter. Realmente, quando eu li Harry Potter na minha adolescência, eu tive um direcionamento da minha carreira. Hoje eu sou jornalista e tudo mais. Então, esse tipo de situação torna a sua apresentação sensibilidade nas pessoas e inspiração. Quando eu tive a oportunidade de apresentar o projeto do meu clube no CNP passado, eu queria falar de muitas coisas. E mais do que falar do que aconteceu no projeto, eu queria levantar as ideias que são importantes para o meu clube na construção de qualquer coisa.
que é oportunizar para as pessoas da minha cidade a emancipação social que a própria cultura, o próprio funcionamento de uma cidade mineradora não oportuniza. Então, falar sobre emancipação social, sobre educação, são as bandeiras principais do nosso trabalho e das nossas ideologias enquanto clube. Então, falar disso era mais importante do que eu contar detalhes técnicos daquele que está presente na live, teve a oportunidade de acompanhar a apresentação, e realmente eu não falei muito da parte técnica do projeto, eu quis só mostrar. Então, esse foi o diferencial do nosso projeto, foi justamente isso, a oportunidade que ele deu de uma coisa que a própria Duda depois falou na CONAC, que foi a palestrante também avaliadora, de transformar os nossos privilégios em oportunidades de servir. Então, demonstrar o diferencial do projeto é essencial. E eu acho que quando a gente chega na fase de apresentação final, mais do que tudo, a gente tem que dar um show de inspiração. Mostrar para as pessoas que o nosso projeto é importante para a gente, porque nada melhor do que paixão para fazer com que as pessoas entendam a importância de algo. Então, isso para mim é o grande legado do que eu tenho para falar com vocês, é que se apaixonem pelo projeto e apresentem ele da forma mais eloquente, às vezes até brega, mas que isso demonstre de fato a importância de tudo que vocês vivenciaram. Independente da categoria, independente de tudo, o projeto de vocês, ele teve um impacto importante na vida de rotaractiano, de cada um. Então, conte esse impacto. Isso é um ponto que pode chegar no diferencial do projeto, fazer com que ele seja campeão e vocês recebam o reconhecimento que merece. Pessoal, com relação à apresentação, Pedro tem bastante propriedade para falar sobre isso, né? Já vamos aí para a segunda apresentação que ele faz no final do CNP, né? Então, Oi? Foi terceira, eu apresentei 2 vezes no CNP e uma no Concurso Nacional de Projeto Distrital. É verdade, isso mesmo. Vamos aí para a terceira, né? Acabou de acontecer a terceira na CONARP de janeiro. Então, assim, muitas pessoas olhando e a pessoa realmente, a gente tira lições das nossas vivências. Esse ponto, se tivesse um ponto para destacar em toda a apresentação, e é um ponto que eu e o Pedro temos muito em comum em Rotaract, valorizem o conteúdo de vocês. Isso tudo que a gente falou é super importante. É muito importante colocar fotos, é muito importante colocar, fazer o avaliador, né, perceber qual é a estrutura do seu projeto. Mas, acima de tudo, é extremamente importante que vocês mostrem o conteúdo, mostrem a matéria, mostrem aquilo que significa para o clube de vocês. Então, tenham amor pelo projeto, porque suor para o clube, porque teve suor, porque teve mão na massa, porque teve aperto. Vocês sabem mais do que eu, que o Pedro, que o Bruno, o aperto que vocês passaram. E a oportunidade que vocês têm de honrar esse aperto é nessa apresentação, é no banner, é aqui na apresentação, porque, mais uma vez, o objetivo não é sair vencedor, o objetivo é mostrar o que vocês têm feito, que é inspirador para os clubes do Distrito 4.510 e agora, né, com essa oportunidade, nos clubes do Brasil inteiro. Né? E é nesse sentido, defendendo que eu e o Pedro defendemos desde o começo, desde o zero na nossa vida na família Rotária, o conteúdo, a matéria, sobretudo a matéria, sobre a forma, é que nós dizemos obrigada. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo tempo de vocês, que vocês tiraram na noite de segunda-feira para nos ouvir. Nossas redes sociais estão aí, e o que vocês precisarem de nós, vocês podem nos procurar. Felipe Vasques. Pode falar, Felipe. Tomei o protocolo do Brunão.
Gente, o Felipe tá falando, eu não tô ouvindo, é isso? Não, ele tá mandando no... Tá. Acho que eu consegui. Conseguiu. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Sara e o Pedro pela essa aula, né? Foi muito bom. Muito obrigado pelas dicas de vocês. Mas a minha pergunta, na verdade, é uma dúvida que eu tenho em relação a sobre o relatório financeiro. Vocês falaram que é interessante a gente colocar o relatório financeiro, é mais que essencial colocar quando é um projeto de finanças. Finanças. Só que já fui questionado várias vezes em apresentações de projeto no geral, quando o relatório financeiro é em uma outra avenida de projeto. É importante, é necessário colocar, ou ele pode ser, enfim, substituído por alguma informação mais importante? Ô Felipe, vou dar um exemplo do banner que a Sara destacou, que foi o projeto Além das Cores do Meu Clube, que foi um projeto de comunidades. Esse projeto, especificamente, ele tinha como um diferencial a captação de um considerável valor diretamente da comunidade, como parcerias e com patrocínios. Então, nós não destacamos no banner, nem na apresentação de slide, o relatório financeiro como um todo, que eram várias movimentações. Para ser sincero com você, se a gente for pegar o relatório financeiro do projeto, ele deve ter, sei lá, umas 40 linhas de tantas movimentações de entrada e saída. Mas eu destaquei os pontos que eram até mesmo diferenciais para o projeto. Era o valor do investimento total e o valor do investimento, o valor dos patrocínios obtidos na comunidade. Eu vou chutar aqui porque eu sou péssimo com número, mas é como se a gente tivesse gastado R$5.000 e arrecadado R$4.300. Ele investiu R$700 no parte do Atarac. E isso era um diferencial para demonstrar que o projeto ele teve o apoio da comunidade. Isso destaca e denota a sustentabilidade das ações direcionadas para aquele fim. Então, o relatório financeiro, ao meu ver, ele não é essencial em projetos que não sejam de finanças, mas as informações contidas nele podem ser destacadas como forma de gerar diferencial do projeto. Mas, falando assim por alto, eu não li o edital, se me desculpem. Mas eu acredito que o edital não deve penalizar ou prever a obrigatoriedade do relatório financeiro nesse nível de apresentação. Só é obrigatório nos projetos relacionados, nos relatórios descritos. Mas, por exemplo, um projeto de internos, se vocês tenham mobilizado 15, 20 palestrantes, é interessante você mensurar o valor monetário dessas doações, que vai ser um diferencial do projeto. E entre outras situações que porventura possam acontecer. Faça com que as informações financeiras nos projetos não relacionados à avenida de finanças sejam diferenciais. Porque eles não são obrigatórios, mas eles podem acrescentar e agregar bastante. Eu vou só compartilhar com vocês a tela que foi a do Pedro, do projeto que o Pedro mencionou. Peraí, só um minutinho. Para vocês darem uma olhada e eu tentar explicar como que eu uso, o que eu faço para poder... Tá dando para ver aí o relatório? Beleza. Então, como vocês podem ver, é um relatório financeiro gigante, é bastante grande, tem bastante coisa. E como que eu faço? Eu concordo plenamente com o Pedro, é super importante colocar relatório financeiro, sim, só que resumido. Então, especificamente, como que a gente trabalhou nesse relatório financeiro? Vocês estão vendo que, pelo menos, aí as 6 primeiras linhas são de doações. Então, a gente reuniu em um grande grupo que contemplava todos esses valores. Doações de parceiros. Se vocês quiserem colocar entre parênteses, se for importante para o projeto, como era aqui, né, coloquem entre parênteses. Então, como que eu trabalho com relatórios financeiros em outros projetos e até mesmo em projetos de finanças, só que aí o agrupamento, que é o que eu faço, eu chamo de agrupamento, tenho mania, gente, de dar nome para as coisas, é mal das pessoas do direito. Pessoas do direito dão nome para tudo. Esse agrupamento que eu faço
no projeto de finanças ele é um pouco mais específico, tá? Ele é realmente dividido entre doações, né? Daí viemos depois compra de materiais de pintura, compra de materiais para plantio de horta, e aí eu vou dividindo em grupos, vou separando em grupos para formar um relatório financeiro mais conciso, mas que não deixe de ser verossímil, né? Só que a gente não precisa trazer ele todo dessa forma, não, mas eu apoio muito que seja trazido o relatório financeiro resumido, né? Agrupado, em que a gente agrupa mesmo essas informações. Sim, é até um diferencial, como a gente falou, é você mensurar o impacto financeiro da ação. É importante. Lucas. Diga, Lucas. Boa noite, vocês me ouvem? Ouvindo. Tudo bom? Parabéns pela apresentação, bem bacana, bem dinâmica. Eu queria fazer uma pergunta com relação aos banners. Assim, a partir do momento que eu atendo todas as diretrizes que estão no edital, eu posso usar o banner da maneira que eu achar melhor, porque geralmente a gente vê um banner que começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, e a segunda coluna de cima para baixo. A partir do momento que eu coloco o título, o nome do projeto, vendo tudo que eles pedem, eu posso usar aquela área do banner da maneira que me parecer melhor, ou é uma regra também começar sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, de cima para baixo? Bom, não é uma regra, tá? Você precisa realmente atender as especificações do edital somente, e daí eu vou aqui me aventurando, né, em palestras de imagem pública que eu já assisti, mas o aconselhamento, quando o material fala por si só, é a gente sempre seguir a lógica ocidental, né, que é daqui para cá, de cima para baixo. Por quê? Porque a nossa mente de pessoas ocidentais está usualizada a ler informações dessa forma. Então, vai ser bem mais interessante para o seu avaliador se você segue essa lógica e ele vai conseguir perceber qual é a ordem que você quer que ele siga, o que é interessante, porque hoje o texto é uma versão de contar o caso, né, de você seguir uma lógica de informações, né, mas não é uma obrigatoriedade, é uma dica, é um conselho, mas não é uma obrigatoriedade. O que pode te obrigar a cumprir e eliminar o seu plano por não cumprir são os requisitos de edital. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu gostei muito, de verdade, tá? A minha dúvida nada mais é uma dúvida da minha diretora de imagem pública, que ela que está fazendo os banners, né, nossos. E eu não soube responder ao certo, né? Ela perguntou se, por exemplo, o banner tem todas as informações, né, do que consta o edital. Só que, por exemplo, o logo do clube pode ser colocado em uma outra localização que não seja acima, de acordo com o que achamos melhor, porque o modelo que foi colocado lá no edital tá o nome do clube logo abaixo do título do projeto.
Então vocês estão perguntando se poderia colocar o nome do clube na logomarca. Isso, na marca e colocar a logomarca em outro canto do banner que não seja lá em cima. Por exemplo, lá embaixo, por exemplo, isso é permitido, se pode, desconta ponto. Aí o Bruno tem autoridade territorial. Valeu, Brunão. Aproveitar a dúvida do Túlio e do Lucas para esclarecer uma coisa muito importante. O edital, ele é como se fosse, como eu vou dizer, ele é uma lei do concurso de vocês. Então, só pode ser cobrado para vocês o que está no edital. Gente, eu entreguei o peso a fazer na câmera de peso. Isso não pode ser feito. Tá muito grande, eu tô muito nervoso. Tá linda, Eu preciso cortar o cabelo, mas como é que foi a quarentena para cortar cabelo? Ai, Pedro, muito bom. O edital é uma lei, gente, do concurso de projetos. Vocês só podem ser obrigados a fazer o que está no edital. De resto, vocês são livres para voar com um favor antigo e saudável bom senso, né? É o artigo 41 da lei de 8666 de licitações, né? O edital é regra do certame. É lei. É lei de certame, exatamente. Não quis usar muito esse exemplo porque é uma coisa chata, né? Esse negócio de direito é É um ponto assim que é interessante. O edital é regra, é um princípio da lei mesmo, né? bastante interessante. É isso, gente. Só podem obrigar vocês a fazer o que está no edital. Gente, Muito obrigada pela oportunidade de falar desse tipo de nova colaboração há muito tempo na de hoje. Um grande beijo para todos os clientes dessa, vocês sabem que vocês são muito queridos. Me não sabem, vocês não sabem. Grande beijo. Tchau, gente.